Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar agora uma aula de redação, vamos utilizar o livro de português, ok? Então, vamos abrir o nosso livro lá na página 20. A gente vai ler agora uma entrevista. Mas antes, me responda aí uma coisa. Quem é que nunca fez de conta que era um entrevistador, que fazia perguntas para alguém? Eu aposto que quando vocês pensam em entrevista, vocês pensam logo num microfone, num gravador, não é mesmo? Mas a entrevista, ela não pode ser só oral, ela pode ser escrita também. E é isso que a gente vai ver agora, uma entrevista escrita. A entrevista é com o desenhista de dinossauros, Leandro Sanches da Costa. Observe como o texto é dividido em perguntas e respostas. Vocês farão a leitura desse texto, profissão, desenhista de dinossauro. Observem aí que tem pergunta. Vou fazer a leitura porque é um texto pequeno. Então vamos lá. O que você quer ser quando crescer? Bombeiro, médico, astronauta ou desenhista de dinossauros? O quê? Será que isso está certo? Pois é, a profissão de quem desenha dinossauros existe de verdade e é chamada de paleoartista. E para ilustrar o estadinho de papel desta semana, convidamos o paleoartista Leandro Sanches da Costa, que conversa aqui com a gente. Então, observem que tem uma introdução primeiro, né? Nessa introdução está apresentando quem vai ser entrevistado. A pergunta: Leandro, desde quando você gosta de dinossauros? Eu sempre gostei muito de todos os bichos, já tive até coleção de lagartixa, mas eu adorava os dinossauros não porque eles eram grandões, e sim porque eu sabia que esses bichos estavam muito mais perto da gente do que se podia imaginar. Afinal, as aves vieram deles. Segunda pergunta: que trabalho legal o seu! Como é ganhar a vida desenhando dinossauros? É bem legal e difícil, pois existem mais de 1000 espécies de dinossauros no mundo. E além de saber desenhar e deixar bonito como arte, é preciso conhecer bem os animais para que cientificamente fique tudo certinho. Imagine se coloco 5 dedos em um dinossauro que só tinha 4. Isso nunca pode acontecer. Então, eu juntei a minha formação como biólogo com o que eu gosto pelo desenho e me tornei um especialista em ilustração desse tipo. Terceira pergunta: como paleoartista, você desenha outras coisas? Sim, na verdade, o paleontólogo é alguém que estuda vestígios fósseis dos organismos que já passaram pela Terra. Além dos dinossauros, existem as plantas, as bactérias. Última pergunta: que dica você dá para quem também quer ser um paleoartista? Observar tudo para ter muitas referências. Olhar atentamente para um pássaro durante 10 minutos, por exemplo, pode ser legal para ver os movimentos e detalhes que muitas vezes nunca percebemos. E essa sensibilidade para um artista faz toda a diferença. Então agora vamos para a página 21. Vamos lá para aquele quadrinho amarelo que tem uma pequena explicação aí. A entrevista é um texto que apresenta informações e opiniões sobre um assunto, geralmente fornecidas por um especialista. As partes de uma entrevista são o título e às vezes o subtítulo, a introdução, olha aí que a gente viu lá no texto, a apresentação do assunto e do entrevistado, e as perguntas feitas pelo entrevistador e as respostas que são dadas pelo entrevistado. Então, é um gênero textual bem simples. Bom, aí subindo lá na questão número 1, tem aquele bate-papo para a gente conversar. Qual é a profissão do entrevistado? Qual é a formação do entrevistado? Por que ele gosta de dinossauros? Você já conhecia essa profissão? O que achou dela? A gente vai fazer esse bate-papo lá no nosso encontro, tá? Na questão número 2, está pedindo para vocês sublinharem no texto a introdução da entrevista. Na questão número 3, como foi composta a introdução da entrevista? O que tem na introdução? A apresentação do entrevistado, o assunto que vai ter naquela entrevista. Número 4, qual é o objetivo da introdução da entrevista? Tem uma dica lá no quadrinho, né? Número 5, o que a entrevista apresenta? As curiosidades sobre a profissão de paleoartista, as dificuldades do trabalho do entrevistado ou as técnicas de desenho de dinossauros.
Questão número 6. Qual é o maior desafio da profissão do entrevistado? Questão número 7. Como Leandro Sanches define um paleontólogo? E aí nós finalizamos a nossa aula de hoje de redação. Ela vai ficar curtinha, né? Porque é um gênero textual bem simples. A gente vai se encontrar lá no Teams para bater um papo, tirar dúvidas e fazer a correção. Um beijo para vocês.